Bom dia, meninas, tudo bem? Vão entrando aí, vai enviando ali para suas amigas. Hoje a gente vai falar sobre a primeira tentante bíblica, Liana. Serão 6 encontros, tá? E a cada dia, a cada estudo, eu sei que Deus vai falar muito ao nosso coração, vai nos ensinar ainda mais a respeito da maternidade. Então clica ali no aviãozinho, envia para aquela amiga que você sabe que precisa ouvir dessa palavra, para a gente poder então começar aqui, tá bom? Deixa eu só abaixar o volume. Sejam todos bem-vindos. Falando então um pouco do nosso encontros, né, de quarta-feira. Nós temos quinzenal, que é o Encontro Terra Fértil. Todo estudo é lá pelo Zoom. E nós decidimos, né, em compartilhar esse estudo, essas 6 semanas, aqui com vocês. Esse estudo ele era exclusivo para as meninas, tá, do grupo. E, enfim, começou como 6 semanas ali de encontro. E hoje a gente já está há mais de um ano, né, nas quartas-feiras juntas, estudando ali sobre maternidade, sobre a vida de tentante. Oi, Carol, seja bem-vinda. Amo a tua vida. E eu senti no meu coração de compartilhar, né, esse estudo aqui no Instagram. Então vai ficar salvo esses 6 estudos, tá? E é com muita alegria, assim, que eu tô aqui. São muitos desafios também. Mas eu tô com meu coração muito feliz, muito alegre de poder estar compartilhando, tá? Então vamos começar. Vamos falar um pouco sobre a história de Ana, que tá em 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 19. Mas antes disso, eu queria queria conversar com vocês a respeito, né? Vocês já observaram que as matriarcas da Bíblia eram mulheres que eram estéreis, né? Sara, Rebeca, Raquel, né? Eram mulheres que sofriam dessa esterilidade. E isso me faz pensar muito, porque isso é pouco conhecido, pouco falado também, mas isso traz muito ao meu coração e eu medito muito a respeito disso, né? De qual era a intenção de Deus de que essas mulheres tivessem seus ventres fechados, né? Então eram mulheres que geraram ali grandes heróis, profetas, né? E Deus, ele sempre tem um propósito na vida de cada pessoa. Não é só dos nossos filhos, né? Mas a respeito da nossa vida, Deus, ele tem um propósito e ele quer nos conduzir, né, ao centro da vontade dele. E isso sempre mexe muito comigo, né? Por que essas mulheres também passaram por isso? E por que eu, né, passo por esse momento de infertilidade, mas o que eu sei e o que eu quero trazer aqui é toda uma trajetória, todo um processo. E hoje a gente vai começar falando sobre Ana. Ana passou um longo processo ali, de um ventre fechado, e Deus abre esse ventre. E a gente vai observar qual era a chave, o que fez esse ventre ser aberto, né? A Carol botou, Deus tem um carinho especial por mulheres com dificuldade de engravidar. Sim, e ele traz histórias na Bíblia e mostra a humanidade dessas mulheres, né? As dificuldades que elas passaram. Ele tem um carinho especial, sim, por essas mulheres, tá? E ele está nesse processo até essa conquista, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é qual era a motivação de Ana em ser mãe. Qual é a motivação de uma mulher em ser mãe? Então, a gente vai falar de um ciclo familiar aqui bem complicado, né? Ana, Eucana, Penina. E eu queria fixar num ponto. Qual é a motivação de Ana em ser mãe? E qual era a motivação de Penina em ser mãe?
E aqui a gente, né, não sabe o real motivo, e eu acredito que Deus foi transformando a motivação de Ana até a chegada, né, do seu bebê milagre. Então eu vou jogar algumas hipóteses, né? Será que Ana ali não queria, ela queria deixar de ser humilhada, mostrar para o outro talvez que é capaz de gerar, porque isso tinha um valor muito grande naquela época, né? Ela queria ser aceita entre as mulheres, ela queria simplesmente dar um filho ao seu marido, né? Ou apenas ela queria ter um filho, né, para carregar nos seus braços. Qual era a motivação do coração dela? E qual é a motivação do nosso coração em ter um filho? Então, isso são coisas que eu sempre questiono e alinho com a vontade de Deus, né? E depois, quando a gente vê toda a história aqui, né, qual era a motivação de Penina? Né? Será que o valor dessa mulher, estava conectado, né, com a quantidade de filhos que ela colocava ao mundo, e havia ali uma competição, né, de Penina com Ana? Então, na medida que eu for lendo, e eu vou fazer aqui conforme eu faço com as meninas na quarta-feira, eu vou lendo versículos e eu vou falando, né, a respeito daquilo que... Estudando junto com vocês. Isso aqui é um estudo bíblico mesmo, tá? Oi, sejam bem-vindas, Karina, minha amigona, minhas amigas lindas estão todas aí. Ju, seja bem-vinda. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. No versículo, eu vou ler o versículo 1 e 2 com vocês, tá? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou e filho de Zuf, Efrateu. Então Deus, ele sempre descreve a genealogia, né? Nosso Deus é um Deus de geração, né? Então aqui descreve toda a família, então, de Eucana, né? E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Então aqui o detalhe, né, o detalhe dessas palavras, né? Ana não os tinha filhos. Então não ter filhos era algo muito importante naquela época, tá? Então, dando esse segmento, primeiro é importante mostrar essa dinâmica dos relacionamentos ali familiares. Então, Eucana, ele vinha de uma família com uma dedicação religiosa, né? Então, ele tinha esse hábito de subir para sacrificar, né, em Siló. Então, era um hábito que aquela família tinha, tá? Então, o que pega muito nós por Eucana tinha duas esposas, né? Então, falando um pouco do contexto daquela época, que era permitido, então, quando a mulher não pudesse gerar um filho no seu ventre, que esse marido pudesse ter uma outra mulher, né? Então, se essa fosse, então, estéril. E era o caso de Ana. Ana não poderia ter filhos, então Eucana tinha duas mulheres, né? Penina e Ana. Então, era o modelo mais comum de casamento, era o monogâmico, né? Que esse que estava de acordo com a vontade de Deus. Porém, naquela época, né, 1700 anos atrás, existiam alguns códigos, algumas leis que permitiam, então, que esse marido pudesse ter uma segunda esposa, caso a primeira não pudesse gerar. Então, aí já começa ali um conflito familiar, né? Um homem, duas mulheres... uma rivalidade, uma tem filho, outra não tem filho. Então eu imagino que não só para Ana, mas para Ana, para Penina e também para Eucana, era um lugar de muitos desafios, né? Oi, Karine, seja bem-vinda. Então a gente vai continuar agora do 3 ao 5, que diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Então aqui tem uma outra, entra uma outra pessoa, né? O sacerdote de Eli, que ele vai aparecer mais lá no final do estudo. Vocês estão me ouvindo bem? Senão eu posso colocar o fone, tá? E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher,
e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Então, o que a gente vê aqui, né? Era um hábito, então, de cada um recebia ali uma porção para ser entregue, né, em Siló. Os filhos de Penina recebiam dessa porção também, porém Eucana dava dupla porção, né? Dupla honra a essa mulher, porque ele amava ela. Então a Bíblia ainda fala que ele amava ainda mais Ana do que Penina. E aí, o finalzinho desse versículo me chama muita atenção. Embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. E mexe um pouco comigo, e não sei se mexe um pouco com você, mas como é que você lida, como é que a gente lida com esse não de Deus, né? Aqui fala, o Senhor não permitiu que ela tivesse filhos. O ventre dela estava fechado pelo próprio Senhor, né? Então, apesar ali de ser um contexto familiar muito problemático, Ana ela era honrada pelo seu marido. Eucana a amava, a honrava, valorizava ela, apesar de não dar filhos a ela. Então o valor dela não estava associado à quantidade de filhos que ela dava ao seu marido. Apesar que naquela época o valor de uma mulher estava associado se ela gerasse ou não um filho, né? Então, mas eu quero me apegar ao finalzinho, né, desse versículo. Como é que a gente lida com o ventre que é fechado pelo próprio Senhor? Será que a gente consegue ter uma boa relação com o nosso Deus Pai? Como é que a gente lida com os nãos de Deus, né? Será que a gente consegue entregar as dores, as frustrações? E a gente precisa ter sempre uma boa conexão com o nosso Deus, né? E não se voltar contra ele. E continuando então no versículo 6, fala então que Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Então, além dela ter, né, essa impossibilidade de gerar, havia no mesmo ambiente familiar uma pessoa que provocava ela e que a irritava, que a humilhava. Então imagine a situação, né? Eu quero que vocês coloquem hoje no lugar de Ana. Não sei se na sua vida isso acontece ou já aconteceu, mas Ana estava passando por uma dificuldade, por uma dor, e ainda havia uma pessoa ali que estava sempre provocando e humilhando ela. E qual era o motivo? A própria Bíblia diz: humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Então havia ali uma rivalidade, né? E aí eu fui buscar no dicionário, né, o que é uma rival. Então é aquela que disputa com o outro o amor de uma pessoa. Aquela que rivaliza, que aspira às mesmas vantagens e posições que outrem. Competidor, concorrente. Então, a gente via que Penina era uma mulher insegura, né? Era uma mulher que estava sempre querendo competir com Ana por conta da sua posição. Bom, eu sou mãe e você não é mãe, né? Eu tenho vantagens e tu tem desvantagens e vou então usar dessa desvantagem, dessa tua incapacidade para te humilhar, né? Então, Ana viveu momentos muito difíceis. Muito difíceis, eu fico imaginando, porque o processo de espera, ele envolve muitas dores, muitos sacrifícios, muitas renúncias, mas além disso, ela ainda tinha uma pessoa que estava sempre humilhando ela. Humilhando, chamando essa existência, olha, tu não é mãe, tu não vai conseguir gerar, né? Eu sou melhor do que tu, eu tô disputando, assim, o meu amor, do meu marido contigo, porque eu posso dar filhos a ele, você não, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês é: como você lida com a incapacidade de gerar?
essa incapacidade biológica, né? Eu creio que Deus pode fazer cura, pode fazer milagres, pode mudar qualquer situação, né? Mas como você lida com essa situação? Como é que você lida com o sentimento de inveja, de ciúmes, de disputa de amor, sentimento de fracasso por não conseguir alcançar? Então, muitos desses sentimentos podem amargurar o nosso coração. E é muito comum, né? Se você ouve essas ofensas e crê nela, que você acabe se amargurando no processo. E aí que entra a importância de ter um bom relacionamento com Deus. Porque se eu sei que eu sou filha, se eu sei que eu tenho uma identidade baseada, firmada, fundamentada na palavra, né? Se eu sei aquelas coisas que são... que eu mereço, que eu sou capaz em Deus. Essas palavras que a gente ouve ao nosso redor, elas não vão fazer sentido. E aí que entra o que eu falei antes, como você lida com a questão de Deus ter fechado esse ventre. Você continua tendo um bom relacionamento com Deus, você continua tendo a sua paternidade em Deus, a sua filiação, o seu amor por servir, o seu amor por querer ouvir as verdades que estão na palavra. Então é isso que talvez tenha sido a chave para Ana suportar tantas humilhações, né? Porque muitas vezes a esterilidade, a infertilidade te diz: você não é filha, né? Você não merece, você é incapaz, você é uma fracassada, né? Então, essas mentiras que muitas vezes pode vir de outras pessoas, mas pode vir da nossa própria mente, ela precisa ser lançada aos pés da cruz. Ela precisa ser entregue. E vou te dizer, diariamente, né? Aos pés da cruz. Porque no processo existem altos e baixos. E muitas vezes a gente tá muito feliz e com muita expectativa em Deus. E tem momentos que a gente passa ali por exames. Ou até por algumas provocações, por algumas humilhações. Porque sim, existe, né? Até o tempo de hoje. Existem pessoas que dizem que a gente... não sabe esperar, que é mimimi, que se faz de vítima, né? E tem algumas questões assim. Então, como você lida com isso? Você vai, depois de ouvir tantas coisas, aos pés da cruz, e entregar para o Senhor todas aquelas mentiras que tu ouviu? Ou você acaba acreditando nelas, né? E se a gente observar, né? Será que Ana... Porque Ana, ela se ofendia com aquelas palavras? Ou ela queria realmente e tinha fé em Deus? E porque a gente vê que Ana, ela se entristeceu, né? Ela teve ali no processo uma depressão, tá? Então, pensem, né? A quem vocês têm dado ouvidos? A quem você tem dado ouvido? Penina tinha poder sobre Ana, esses comentários que fazem a teu respeito, né? As pessoas têm o poder sobre a tua vida. E essa pressão, né, que Ana sofria de Penina, será que foi uma forma também de impulsionar ela, né? De fazer com que ela avance? É um processo até mesmo de cura do próprio Senhor, porque a gente não sabe as formas que Deus age, né, em cada processo. Eu tenho certeza que cada mulher que tá aqui nessa live, Deus, ele tem um processo individual, único, e ele nos orienta de forma única nesse processo, né? O que serve para mim pode não servir para vocês, né? As motivações que Deus levou a que o meu ventre fosse fechado é totalmente diferente da de vocês, ou não, né? Então a gente não pode se comparar nesse processo, né? Quando a pessoa conquista, quando a pessoa consegue engravidar, e a gente, bom, o que será que ela fez que eu não fiz até hoje? Então tá sempre muito conectado com o nosso merecimento, com a nossa capacidade, mas não é assim que Deus age. Filho é graça, filho é herança do Senhor, pertence a Ele, e Ele determina, então,
o momento que ele coloca esse filho no nosso ventre. No versículo 7 diz: sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Então, assim, além dela não ter paz em casa, nem indo ao tabernáculo, nem no momento que ela tinha com Deus, ela tinha paz, né? Penina irritava ela sempre, em todos os lugares. E acho que a gente não vê se Ana reagia a essas irritações, essas provocações, mas aqui fala que ela só chorava e não comia. Então a gente vê aqui que a depressão, a tristeza, a angústia. E Ana é uma das mulheres, assim, na Bíblia, que representa ali uma depressão de alma, né? E no meio desse processo, né, eu oro para que ninguém passe por isso, né? Para que ninguém passe por momentos assim de amargura, de tristeza profunda, de depressão, que pode sim bater, né, na nossa porta, né? Mas eu oro para que a gente não chegue nesse nível. Eu oro para que a gente tenha um relacionamento tão profundo com o nosso Deus que a gente possa entregar a Ele todas as nossas preocupações, todas as nossas dores, né? Mas Ana, ela passou por um processo de depressão, né? Que pode ali ser uma perda de hormônios, uma queda hormonal, que precisa assim de um tratamento, muitas vezes com medicação. Mas essa depressão, assim, que fala muito sobre a incapacidade por tantas perdas. Às vezes a gente tá num processo de tentativas e são tantos nãos, ou tantas perdas até mesmo, né, de um embrião, de uma perda neonatal, gestacional, seja qual for o tempo, né? E essa, como é que eu vou dizer? Essa repetição, essa batalha diária em busca da maternidade, os diversos exames, as tentativas que parecem que vão dar certo e não dá, isso vai enfraquecendo ali a sua resiliência, isso vai deixando talvez você mais triste, mais depressiva, bate um cansaço, muitas vezes a gente precisa então respirar, parar, né, perguntar para o Senhor qual é o próximo passo. Então Ana era uma mulher de Deus e ela passou por depressão. Ela inclusive ali, ela só chorava e não comia nada. Então sim, a depressão ela pode bater na porta dessa mulher que busca por um filho, não só por um filho, né, mas uma mulher que é sonhadora, que anseia por viver todas as promessas que Deus nos dá aqui na Terra. E essa mulher, ela tenta e não consegue, né? Então a gente precisa guardar o nosso coração. A gente precisa ter um processo agarradinha com o Senhor. Senão é muito... E mesmo assim, Ana era uma mulher de Deus. E ela passou por momentos de muita tristeza e angústia. No versículo 8, então, a gente vê o seu marido, né? Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O que você acha se o teu marido falasse isso para ti? Bom, eu tenho duas vertentes, né, dessa parte aqui desse versículo. De talvez uma indiferença, né, desse marido. E ele faz então ali alguns questionamentos, como se não entendesse, né, o porquê que ela tá chorando. Será que ele não via as humilhações? Ele não via que o desejo dela era ser mãe? A Karine disse que não vai falar do que acha de Eucana. Eu vou falar algo bom dele e algumas coisas que me pega também, tá? Será que ele era um homem indiferente com a dor dela? Isso eu vou falar assim, como a gente acompanha algumas mulheres, né, no nosso grupo de quarta-feira,
a gente vê assim uma resistência maior do homem em fazer os seus exames, né? De buscar na mesma intensidade que a mulher, né? O homem precisa fazer muitas vezes 1, 2 exames e a mulher faz muitos exames. E muitas vezes há uma luta, uma resistência do homem para fazer um exame, né? Então, muitas vezes vêm mulheres amarguradas, né? Há brigas e conflitos ali no casamento. Mas vamos pensar aqui, vamos focar na Ana e em Eucana, né? Será que esse marido, ele realmente agia com uma indiferença? Ou ele estava ali inconformado mesmo com a dor daquela mulher? Ou esse marido estava ali de escanteio? Porque imagina ter dentro da sua casa uma mulher, né, com depressão, que só chorava, que não comia. Então ele também queria fazer um movimento ali, né, para tirar ela daquela paralisia, né? Então, não sei se ele usou as frases mais assertivas, né? Porque essa frase mexe comigo. Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não precisa responder aqui, mas pensem o que vocês responderiam pro seu marido, né? Também, às vezes, me parece uma imaturidade, né? Incapaz de achar que Ana pudesse ser mãe dos seus próprios filhos, pois deveria se contentar em ser mãe dele mesmo. Não sei, né? Mas em alguns momentos eu acho ele um homem banana, assim. Não sei se como era esse convívio familiar, onde ele via essas humilhações, onde ele via que era o desejo do coração dela, né? Às vezes também nós ouvimos dos nossos maridos ou de outras pessoas: você está sonhando muito, pare de sofrer, né? E essa reação pode ser também por proteção. Pode ser amor, não maldade, né? Pode ser porque a pessoa quer te tirar daquele lugar. Claro que para mim, assim, um abraço, uma oração já, às vezes, o próprio silêncio, né? E só orar por mim, isso já me ajuda muito, né? Às vezes tem... Tanto que a gente nem vê ela responder essa pergunta, né? Ela nem responde. A gente não vê a Ana tendo muitas reações, na verdade, né? Quando Penina a provocava, quando Eucana vinha com essas frases. Eu via uma mulher muito quieta, muito na dela, assim, né? E ela buscava o Senhor, né? A gente vê adiante que ela entregava a sua dor ao Senhor, ela abria o seu coração, né? Então, se ela tivesse ouvido Eucana, ela teria desistido do seu sonho, né? Qual é a motivação, né, dessa pergunta? No versículo 9. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou. Preste atenção, é preciso se levantar. Aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor. Então aqui ela teve uma atitude, né? E pelo que eu entendo, assim, apesar dela estar muito chorosa, dela não conseguir ali comer, ela tem movimentos, né? Ela não deixa de entregar a oferta em Siló, né? Ela sobe, eu tava lendo os estudos que diz que é em torno de 50 quilômetros de distância, né, da casa dela até Siló, e era uma subida. Então, tipo assim, uma pessoa depressiva. Não parecia que ela se entregou à depressão. Parecia que ela sabia que existia ali uma dor, mas ela persistia. Ela não estava conformada com a situação dela. Ela batalhava por aquele ventre, para que aquele ventre fosse aberto, né? Então, ela ia do jeito que ela estava, chorando, né? Talvez até fraca, porque ela não se alimentava, mas ela se dedicava ao Senhor, tá? Vamos continuar. Então, ela se levanta e ela não desiste do seu sonho, porque ela sabe que o ventre dela só poderia ser aberto pelo Senhor.
Então ela vai buscar na fonte certa, né? Ela vai buscar na fonte certa. Ela não desiste. Apesar da dor, apesar do cansaço, apesar das batalhas, apesar da depressão, ela persistiu e foi até o encontro de Eli, né? O encontro do próprio Senhor. Ela foi ver o Senhor. Oi, Aline, seja bem-vinda. O 11 fala então: e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Ela tinha um foco, né? Eu acho que toda tentante não consegue, assim, deixar de orar em relação a isso. Seja qualquer culto, seja qualquer momento ali que a gente está com o Senhor, a gente pede isso. E Deus faz questão de mostrar, né, na própria palavra, a história dessa mulher, os desafios que ela teve, né? E a promessa que ela fez ali diante do Senhor. O Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Senhor, lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Então aqui, antes dela ter um filho no seu ventre, ela já entregou, né? Ela já entregou, ela já entendeu que o filho não é dela. E os nossos filhos não são nossos, são todos do Senhor. São todos do Senhor. Filhos é a herança do Senhor, né? Ele, pela sua bondade, ele divide isso com a gente, né? Pela graça, ele divide. E a gente tem a honra de estar cuidando dos filhos que são dele. E conduzindo eles para um destino profético, né? Então aqui, e eu gosto sempre de falar isso, será que Ana tinha essa motivação desde o início do processo dela? Ou Deus foi mudando? Por isso que eu comecei falando sobre motivação. Será que desde o início essa era a motivação de Ana? Será que se Deus não tratasse esse coração de Ana, ela não seria uma mãe muito parecida com Penina ali, competidora, que associava o seu valor a ter filhos, né? Então, muitas vezes, né, Deus vai tratando o nosso coração e as nossas motivações no meio do processo até com que a gente venha conquistar, tá? E a gente não vai conquistar quando a gente for perfeito. Não é só os perfeitos que têm filhos, né? Então, essa Ana, essa mulher de oração, essa mulher de Deus, ela consagra o seu filho. O filho que nem havia nascido ainda. Ela fez um voto de narizeu, voto de dedicação ao Senhor. Então, Ana, ela era uma mulher inconformada. Eu acho que toda tentante, ela é inconformada. Assim. Eu sou, pelo menos. Ela é inconformada com a sua situação, com a infertilidade, com a esterilidade, ela é inconformada, né? E ela teve uma atitude solitária, né? Ela não pergunta a Eucana o que ele achava dessa consagração, ela parecia que ela lutava sozinha, e isso é muito comum, né? Entre os casais, assim. Primeiro porque talvez a mulher não queira se abrir, ou talvez o homem pensa de uma forma diferente, age de uma forma diferente, não quer dizer que ele não sinta a dor, que ele não tenha o desejo, né, de ser pai. Mas me parecia uma atitude muito solitária de Ana. Então, quem sonha busca Deus no campo das impossibilidades. Quem sonha faz um voto. Ana buscava o sim de Deus, ela clamava por respostas. Ela não desistiu. Ela não desistiu. E de novo eu te pergunto, você está ferida com Deus? Como você age diante de um não? Né? Versículo 13. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som.
Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se pare de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então a gente vê que Ana, mesmo na sua casa ali, ela passava por humilhações, mesmo subindo para sacrificar ao Senhor no templo, ela passava por humilhações de Penina. E a gente vê que aqui no lugar onde ela estava ali com o Senhor, fazendo a sua oração, vem diante dela Eli, né? E Eli ali questiona a forma dela de orar. Ó, a Karine disse, não vou falar o que penso de Eli também. Então, esse homem, ele questiona a forma de orar. Eu não sei como é a forma que ela estava orando, né, gente? Mas talvez tenha surpreendido ele. Talvez ele nunca tinha visto uma oração daquelas. Talvez ele nunca tinha visto Ana daquela forma. Mas como Ana, ela chegou? Como é que uma mulher desesperada ora? Como uma mulher aflita ora? Como uma mulher infeliz e sofredora que estava passando ali por uma depressão? Como ela ora? Como que ela chegou diante, então, de Eli? Como ela estava falando com o Senhor? Ela realmente decidiu abrir a sua alma e compartilhar tudo aquilo que estava dentro dela com o próprio Deus. Porque ela sabia que vinha dele, né, a resposta. Que somente ele podia trazer com que ela se sentisse plena e feliz. Tanto que logo a gente vê que todo o semblante dela mudou. Mas, pô, ela nem teve um filho ainda. Mas, claro, a motivação dela não estava... A alegria dela não estava em ter um filho. Ela queria, naquele momento, o próprio Deus. Ela queria, Deus, me tira dessa depressão. Me tira tira essa infelicidade, esse sofrimento dentro de mim. Me tira essa aflição. Então, eu acho que Eli deve ter ficado bem assustado, até porque ele já conhecia essa família, né? Essa família subia todo ano. E ele deve ter visto a Ana, sei lá, se a Ana tá embriagada, o que ela tem, né? E como é que tu busca o Senhor quando tu tá inconformada, quando tu ora, né? Tu tem medo de ser julgada, tu tem medo de, inclusive às vezes pedir uma oração, né? Para que Deus faça o seu milagre, já tem medo da exposição, da vulnerabilidade, né? Então, a dor de Ana, ela era tão grande que não haviam palavras. Ana orava pelo coração, derramava sua própria essência diante do próprio Deus, desfazendo-se do seu próprio eu. Então, ela não estava ali muito preocupada, né, com Eli, com as pessoas ao seu redor. Ela estava se derramando. Ela estava se entregando ao Senhor. Estava se desfazendo do eu dela, da sua vontade, para que o Senhor pudesse crescer nela. Né? Ela entregou ali tudo que ela tinha. E eu vou te dizer, ela entregou no lugar certo. Ela poderia ter brigado com Penina, com Eucana. Ela poderia não ter subido até sacrificar o Senhor, né? Porque foi uma longa viagem, mas ela foi, e ela foi na fonte certa. Ela foi no lugar certo, né? Então, Ana era uma mulher de Deus, tá? Vamos seguir, então, agora no versículo. Então, ela estava desesperada, mas não estava desamparada. Havia um pai, um cuidado de Deus sobre a vida dela, né? E ela tinha uma sinceridade de coração. Então, Deus, ele ama os corações contritos, os corações que são sinceros diante dele, né? Então, Ana não era vítima, ela era filha amada do pai, apesar de estar vivendo uma dor da espera e ter momentos de infelicidade, né? Quais são os momentos de infelicidade? Os exames, os procedimentos, as perdas, são
são momentos tão dolorosos, assim, que em alguns momentos a gente se sente até abandonada, né? Mas não, a gente não está desamparada. A gente pode até estar passando por momentos difíceis, mas Deus está de mão dadas, né, com a gente em todo o processo, tá? Mas você sim pode decidir não andar com Ele. E aí o processo fica ainda mais difícil, né? Olha o que acontece no versículo 18. A gente já tá acabando, tá? Tem mais 3 versículos. Então comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Então já ali a chave já virou, né? Ela entregou seu coração ao Senhor, todas as suas dores e toda aquela tristeza, todo aquele semblante de depressão, não queria se alimentar, tudo aquilo já saiu. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantam cedo e adoram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Oi, Nath! Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Poxa, ela entrega todas as dores que estavam dentro dela para o Senhor. Todas as dores. E como é que ela volta? Com um semblante de alegria no seu rosto. E aí ela come. E o que ela faz? Ela adora, ela levanta cedo. De novo ela levanta, entendeu? Ela não fica paralisada na sua depressão, no seu sofrimento, mas ela levanta, né? Levanta cedo e ela adora o Senhor. Então ela era uma mulher de Deus, né? E depois eles voltam então para a sua casa em Ramá. Então ela não tinha ainda o milagre, mas o seu semblante já tinha mudado por saber que Deus estava no controle da sua vida. Isso aí, ela se levanta. A gente vê em 2 versículos que ela se levanta, apesar de muitas vezes ela se apresentar diante de Deus de uma forma que a gente não gosta, né? Fragilizada, talvez nem conseguindo adorar o Senhor, mas ela foi até mesmo com aqueles sentimentos dentro do coração dela, e ela fez, né? É adorar o Senhor, independente da situação que tu esteja, né? E uma vez eu falei pro Senhor, Senhor, por que eu vivo essas situações de humilhação? Por que eu sinto que... Por que tu deixa eu passar por isso em alguns lugares, em algumas mesas, onde a minha incapacidade, né, o fracasso fica tão escancarado? E uma vez Deus me disse que a situação pode estar me humilhando, mas você não está se humilhando a Deus. Uma vez, num culto, Deus me falou muito a respeito disso. Apesar de haver, sim, algumas humilhações, alguns comentários desagradáveis, algumas provocações, assim como Penina fazia com Ana, né? E apesar dela se sentir, então, humilhada, e muitas vezes ela não estava, então, a gente precisa fazer o processo de humilhação a Deus, né? Então, muitas vezes, assim, apesar das humilhações e das provocações, os nossos olhos têm que estar em agradar a Deus, né? Então, muitas vezes, a gente não pode estar ouvindo essas palavras. A gente não pode crer nessas coisas que nos é dita, né? Então, a gente vai continuar. Então, no 19, diz que Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu a sua oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Oi, Rafa. Oi, Fernando. Olha que 2 homens na live. Que milagre. Mas vamos lá. Então, a gente vê aqui o desfecho dessa história de Ana, né? Uma mulher que no final das contas, no tempo certo, Deus ouve então a oração dela. Eu não sei se a chave dessa resposta de Deus foi por conta do voto que Ana fez. Eu não sei o que fez com que a história dela mudasse. O desfecho dessa história mudasse, né? Eu não sei quais são o que moveu o coração de Deus. Mas eu creio que no tempo certo ela deu à luz a esse filho.
estava no plano de Deus, né? Era uma criança com um destino profético. A gente sabe que Samuel era o último dos juízes, o primeiro dos profetas da história de Israel. Era o sacerdote escolhido para levantar o rei Davi, né? Diante dos anciãos. Então, assim, essa criança, ela tinha um propósito, e eu creio que Ana, ela entendeu isso também. E eu creio também que ela tinha um discernimento, um entendimento disso, e que ela começou a orar baseado na vontade de Deus, né? Então, apesar de Ana passar por um momento onde o seu ventre foi fechado, e no momento onde ela orou, entregou ao Senhor aquilo, o seu ventre foi aberto, eu acredito também que ela entendeu que era um momento certo dessa criança nascer, né? Então, nasce uma criança. E aí, o que eu sempre falo, né? Virou tão normal ter filhos, tão natural, né? E biologicamente falando, e é tão fácil. E quando a gente lida com o não de Deus, ou um ventre que não está aberto, né? A gente começa a estudar em profundidade qual é a motivação de ser mãe, qual é a motivação de ter um filho. Porque todas as mulheres precisam ser mães, todas as formas de maternidade é só pelo ventre. Eu posso ser uma mulher geradora de vida, eu posso ser uma mulher que é uma mãe espiritual, porque ser mãe é cuidar, ser mãe é servir, né? É amar. Então, eu acho que quando a mulher tentante, principalmente a mulher cristã tentante, ela passa por um momento onde ela não se vê capaz ali, biologicamente falando, né, de gerar, ela começa a entender as coisas espirituais, né? E não só dessa criança, mas o nosso destino profético, né? A gente não nasce só porque a gente nasceu. Bom, nasci, meu pai e minha mãe queria ou não queria, e eu vim ao mundo. A gente vê nessas 6 histórias que a gente vai falar aqui, o quanto envolvia um propósito, né? Essas crianças. O quanto Deus, ele tinha... Samuel, ele precisava nascer naquela época. Ele seria um dos profetas, né? Então, Deus, ele tem um propósito na minha vida, na tua vida, na verdade, na vida de todas as pessoas, né? Não são só os filhos das tentantes que serão profetas, reis, seja lá o que for, né? Mas todo mundo tem um propósito de vida, e o pai e a mãe, ele é como uma flecha, né? A palavra de Deus diz que filhos são como aljava, né? Então, nós, pais, né, mãe e pai, temos, então, que fazer essa força, né, nessa flecha, para que esse filho alcance o alvo que ele foi destinado, né? Então, esse é o propósito. Então, esse pai e essa mãe, ela precisa ser pessoas com discernimento, precisam buscar qual é a vontade de Deus, né? Então, filho não é uma responsabilidade, nos é emprestado, algo que é do próprio Senhor, né? Então, a gente tem que exercer o princípio ali de mordomia, a gente vai responder diante de Deus a respeito desses filhos. Então, Ana engravida, e no tempo certo, como diz no versículo 20, ela dá à luz a um filho e pôs o nome de Samuel. E ela explica: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Então, a forma que ela conquistou esse presente, né? Filhos são presentes, foi diante de Deus. A gente viu em todo o processo dela que, apesar de ter se amargurado em vários momentos, e ela permaneceu, né? Então, a esterilidade de Ana é revertida depois da oração e entrega do filho a Deus, ao serviço de Deus. A esterilidade removida... Então, aqui a gente vê a esterilidade que foi removida por uma intervenção divina, né? Eu não sei se ela nasceu estéril ou Deus fecha o ventre dela em algum momento, mas aqui fala que foi por intervenção divina que esse ventre ele foi aberto. E o que eu acho interessante é que o fato de Ana não reagir a Penina
foi também um ato de fé, né? Porque apesar das coisas que ela estava ouvindo, me parecia que Ana, ela estava firmada nas promessas, né? Ela estava confiando de que Deus faria algo. Então, que ela não precisava estar ouvindo as coisas que estavam ao redor dela, né? Então, acaba os poréns, acaba as humilhações, acaba o tempo de dor e de vergonha de Ana, né? Não digo que um filho, que Deus vai nos dar um filho, e isso eu ouvi ano passado e mexeu muito comigo, que Deus ele não dá um filho à mulher para remover a vergonha e a dor. Não é esse o propósito, né? Porque o propósito de gerar um filho é para que esse filho realmente resplandeça a glória dele, para que seja então a imagem e semelhança dele. Nós somos só mordomos, né, de um presente, né? Essa criança ela tem um destino e nós vamos então lançar essa criança para o destino que Deus tem para ele e não os nossos sonhos. Bom, meu filho, eu quero que tenha a mesma profissão que eu, meu filho, ele precisa enfim, precisa ser isso, aquilo. Não, a gente precisa, sim, fazer com que essa criança cresça de forma saudável, bem educada, porém, o lado espiritual precisa ser muito valorizado, né? Estamos acabando. Então, vamos ver quem é que foi Samuel, né? Ele foi responsável pela condução do povo num dos momentos políticos mais delicados da história bíblica, com uma forte ameaça dos filisteus e seu aparato militar e conhecimento da fundição de ferro. Quando Israel deixou de ser uma confederação tribal para constituir um estado dinástico. Porém, o que fez essa mulher uma figura de destaque na história do povo hebreu não é apenas o fato dela ter sido a mãe de Samuel, mas, sobretudo, a sua iniciativa em apresentar-se diretamente a Deus para pedir-lhe um filho, e ainda fazer um voto de dedicação do menino ao serviço religioso, sem ao menos ter consultado o seu esposo, Eucana. Então, a gente encerra por aqui, né? A gente vê o quanto é doloroso esse processo de Ana, mas o quanto ela esteve firme em Deus, confiando em Deus. E é isso que eu deixo pra gente, né? Apesar das angústias, apesar do processo ser doloroso, permaneça e entregue o seu coração ao Senhor, né? Se fortaleça nele, porque sem ele a gente não vai conseguir ter um processo mais leve, né? E se levante como Ana, buscando sempre a direção de Deus, né? Qual é o próximo passo? Apesar das dificuldades, ela entregava o seu coração ao Senhor. Ela não deixava de adorar e ela não deixava de buscá-lo, né? E Deus, ele, no momento certo, ele responde então a oração de Ana, né? E a gente precisa sempre entender de todos os estudos que a gente vai fazer aqui, que serão 6, que é sempre no tempo certo. É sempre quando Deus entende que é o momento certo para aquela criança nascer, tá bom? Então, um beijo a todas. Até sábado que vem nós vamos continuar com esse estudo. E eu vou colocar no Telegram e no grupo do WhatsApp uma tarefinha, tá? Do estudo de hoje. Provavelmente eu vou colocar hoje à noite. Então, todo o estudo vai ter ali um exercício depois, tá bom? Para quem quiser entrar nesses grupos, tá no link da bio. E eu aguardo vocês, então. Provavelmente os nossos encontros de quartas-feiras não vão acontecer durante os estudos, né? Mas se houver, aí a gente avisa lá no grupo, tá bom? Um beijo, tchau, Nath. Tchau, Ju. Tchau, Carol. Karine. Fiquem com Deus, tá? Um beijo.